eu contar um pouquinho da minha história em relação a como eu ganhei dinheiro Claro. e aí eu entro aqui na bolsa. Por quê? Porque eu ganhei dinheiro sendo um empreendedor, Sim. tá? Então eu era um cara que gostava muito do mercado financeiro. Eu queria ficar rico no mercado financeiro, quebrei em uma semana e aí eu decidi estudar. Porque acho que quando você comete um grande erro, você pode, desistir ou aprender, e eu estudei. Quando eu estudei, eu falei, eu me apaixonei por essa parada, eu quero trabalhar no mercado, aprendi a investir bem, só que eu não tinha dinheiro para investir. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ajudar outras pessoas a investirem, um a um, assim. Ia lá, Monark, você tem um dinheiro, deixa eu ajudar, Igor, deixa eu ajudar, e fui crescendo. Aí eu falei, eu preciso escalar isso daqui. E aí começou a parada do como uma empresa ganha dinheiro e já eu entrei em ações. Preciso escalar isso daqui. Aí eu contratei uma pessoa. Eu falei, cara, vem me ajudar. Aí eu contratei outra, vem me ajudar. E aí eu tinha um escritório com mais de 30 pessoas trabalhando junto comigo. Aqui existiu o conceito do equity. E não mais o conceito só do quanto eu ganhava no meu bolso. O conceito do equity é o seguinte. Se eu tenho um dinheiro aqui, eu vou alocar esse dinheiro para eu ganhar dinheiro de alguma forma. Então eu posso investir numa renda fixa ou eu posso investir numa empresa. Quando eu invisto numa empresa, eu vou pensar, eu vou investir 100 mil reais nessa empresa, porque essa empresa vai crescer e eu vou receber parte do lucro. Né? E aí, quando eu tinha aquela empresa, eu preciso entender qual é o valor da minha empresa. Qual que é o valor de uma empresa? É a soma da geração de caixa dela no longo prazo. Só que aí você traz todo esse fluxo futuro ao preço de hoje. Entendi. E aí, eu peguei essa empresa e eu vendi essa empresa. Então, eu vendi o fluxo futuro para outros investidores. Esses investidores compraram a minha empresa. Foi assim que eu fiquei rico financeiramente. E eles começaram a tocar o negócio. Que empresa foi essa? A Eminigro. Era um escritório de assessoria de investimentos. Entendi, da Né? hora. Aí ela foi mudando de nome, Eminigro virou MN e hoje foi fundida com outra empresa, sei lá, quase 10 vezes mais Que o valor incrível, que eu que da vendi. hora. Foi muito legal. E o mais interessante é que o cara que comprou de minha empresa foi a primeira pessoa que confiou em mim, que era meu sócio, ele apertava parafuso na Mercedes, cara. Era um cara que Caralho. apertava parafuso, confiou em mim, eu confiei nele de volta e hoje ele ganhou muito dinheiro. Né? E é um cara que, Fez muito dinheiro. fez muito dinheiro. Exatamente, ele criou riqueza. E aí, como que a gente então ganha dinheiro na Bolsa de Valores? Faz dinheiro. Como que a gente Agora faz dinheiro na Bolsa de fudeu, Valores? Exatamente. Uma empresa, se ela vale R$1 milhão, se ela aumenta o lucro dela, os investidores, eles acreditam que essa empresa vale mais. Então, o preço das ações dela aumentam também. Então, o seu equity nessa empresa aumenta. O quanto você, como investidor, tem dinheiro, aumenta. A empresa não vai ganhar mais dinheiro se as ações dela subirem. Não no preço de hoje. Só que os acionistas, geralmente que trabalham na empresa, têm uma posição em ações da própria empresa e esse preço sobe. Então, o patrimônio deles aumenta. Mas se o preço subir ou descer, essa empresa não necessariamente vai ganhar mais dinheiro. A não ser que ela venda parte das ações que ela ainda possui. Porque as Exatamente. empresas... entendi. Porque assim, o preço subir ou cair é um reflexo de se ela está ganhando mais dinheiro ou não. Entendeu? Então, não necessariamente o preço subir faz ela ganhar mais dinheiro ou menos. É exatamente ao contrário. A empresa tem mais lucro, aumenta o preço das ações, né? Mas é porque eu imagino que aí os sócios vão ter mais resistência em vender, porque eles estão ganhando mais dinheiro também. E aí isso ajuda a subir o preço, será? Cara, um pouco, mas tem uma coisa que as empresas fazem que é o seguinte: se a empresa acha que as ações dela estão muito baratas, ela faz um buyback. Então ela pega o buyback ali. Ele pega, Esse é o melhor buy. é o melhor buy. Ele pega o dinheiro que tem na conta dela, porque imagina, tem uma empresa, ela tem um dinheiro na conta corrente dela, ela pode investir ou ela pode falar, as minhas próprias ações estão mais baratas, estão muito baratas. E ela vai e compra ações da própria empresa. Então, quando ela compra ações da própria empresa porque estão baratas, ela tira ações de circulação e logo ela compra ações. Então, o preço sobe, porque ela faz uma força de compra muito grande. Então, tem uma parada que estão falando aqui no Brasil de tributar dividendos. Né? Então, ter os dividendos que são isentos, né? O cara não para de tributar, Tiagão. Por quê, cara? Cara, Porque tem que pagar uma mata, né, mano? Quem que lá. vai pagar o jatinho Cara, dos mano. políticos? tem de tudo. Quem que vai pagar o jantar? Então, A lagostinha? só que aí a parada é assim, talvez isso não resolva, porque se eles começarem a tributar o lucro, as empresas vão distribuir menos lucro e vão usar esse caixa para recomprar as próprias ações. Ou seja, tudo que esses caras inventam tem como a gente sair, cara. Tá ligado? Ou tem como... Por exemplo, se eles entrar... Não, a gente não, porque o cara... O pobrão. O pobre, o cara que tá fudido, ele vai se fuder, porque
Ele não tem Porque ele tá opções. fudido, ele não tem opções. opções. Agora, uma grande empresa, ou o cara que tem muito dinheiro, o caralho, ele vai dar um jeito, porque Ele tem um sempre jeito. tem opção. Cara, quando você quer mexer em imposto, é sempre uma discussão delicada. Mas assim, geralmente, quem tem mais condições não é tão impactado quanto as pessoas gostariam que fosse. Porque o cara tem mais condições e ele fala, tá bom, então vocês vão querer fazer isso aqui, eu vou e mudo de país. Então assim, você teve o Saveirinho do Facebook, né? Se eu não me engano, tem uma história de que o cara ganhou muito dinheiro. Aí ele falou, vocês vão me tributar tudo isso aqui? Ele foi lá e levou para outro país, entendeu? Então assim, se você começa a ter um país que não é atrativo para quem tem muito dinheiro, esses caras vão levar essa riqueza para outro lugar e vão trabalhar em outro lugar. É uma burrice, porque se esse cara continua aqui e reinveste essa grana, ele gera mais emprego, ele gera mais riqueza, gera mais muita coisa. Na minha opinião, as empresas elas não deviam ser taxadas em nenhum momento. Não tem imposto. Não tem imposto. O único imposto é renda. Tá ligado? Lucrou. A empresa lucrou, dividiu lucro, tipo, fez renda para as pessoas. Tem aí um imposto. Mas produto, comércio, empresas, eu não acho que... Porque eu acho que todos os impostos ali, eles causam uma distorção no mercado que não é positiva para o mercado. Cara, eu não tenho, assim... Eu reflito muito sobre isso, eu não tenho uma resposta na minha cabeça ainda, mas o que eu acho é o seguinte. Qualquer coisa que dificulte a vida do empreendedor, cara, vai jogar contra todo mundo, especialmente contra a classe mais pobre. Exatamente. Velho. Sabe? O empreendedor pode ser um cara malvadão, mas geralmente, para ele crescer, ele precisa ter muita gente crescendo junto não também. Não importa a índole do cara, riqueza, uma empresa né? ela tem que ser útil, né? Para crescer. E o próprio mercado vai punir uma empresa que não for útil. Então, se a empresa não agregar valor, não for bom, não tiver um produto bom e não for boa para os funcionários e para ninguém, cara, ela deixa de existir em algum momento. O mercado faz esse filtro, né? Ele deleta essas empresas do mapa. Então, geralmente, quem se ferra não são os caras que têm dinheiro. É quem não tem dinheiro, né? Sim, com certeza. Já aconteceu isso, por exemplo, quando tinha aquela... Eu esqueci o nome da lei que tinha no Brasil, que foram os militares que implantaram, acho que é de Reserva Nacional, que tinha umas empresas que... Por exemplo, a Sharp do Brasil... Que roubou o nome da Sharp do Japão. Ela era só uma... o cara pegou, falou que ia fazer esse nome aqui no Brasil, Sharp, e aí eles começavam a fazer... não é roubar patente, mas roubar propriedade intelectual, por exemplo. Teve uma época que a Dynacon, que é uma outra empresa brasileira que faliu também, eles pegavam e copiavam tecnologia de fora para vender aqui, porque tinha um protecionismo bizarro. E essas empresas, tudo que elas faziam era copiar. E aí quando acabou essa porra, que abriu para as outras empresas chegarem, e esses caras sumiram, porque era ruim. Quando é ruim, some. Exatamente. Então, a livre competição, cara, ou o mercado competitivo, ele joga a favor, né? Da criação de riqueza, da eficiência, geralmente. Então, por isso que eu vejo que, assim. tipo, você vai taxar a empresa, ok, mas o importante é você taxar o lucro, o supérfluo, que quando o cara tá, tipo, só tenho dinheiro pra ter, aí você taxa. Mas quando o cara tá usando esse dinheiro pra produzir mais dinheiro de alguma maneira, por que você vai dificultar o cara a produzir, a criar riqueza, a fazer dinheiro? Ao invés de incentivar. Exato. Porque renda, lucrar, não tá fazendo nada. Você tá só, né, lucrando. Você tá, já fiz a riqueza, agora tô pondo no bolso. Aí, ok. Mas quando o cara tá fazendo... Cara, é uma discussão bem complexa aí, cara. Eu não tenho resposta, não. E provavelmente eu tô falando merda aqui. Não, acho que